Oi, o meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu vim trazer as considerações sobre as leituras que eu fiz em outubro. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, se você gosta de leituras coletivas, de tags literárias, de unboxings, de livros, considere se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob no Twitter e no Telegram, onde de vez em quando eu posto algumas ofertas e também coloco as leituras coletivas. Outubro é o mês do Halloween, apesar de algumas pessoas ficarem incomodadas porque a gente está trazendo mais uma comemoração que não é brasileira, lembro que nesse momento muitos de vocês devem estar arrumando a casa com a árvore de Natal. Eu acho que a gente está cada dia que passa mais e mais no mundo globalizado, então conhecer outras culturas, outras datas comemorativas faz parte. Claro que a gente gostaria de conhecer mais coisas de outros lugares que não só Estados Unidos e Europa. E o que a gente faz no Halloween? A gente vai procurar livros de terror, de horror, de suspense, e dessa vez eu consegui deixar uma TBR bastante temática. O primeiro livro é A Maldição do Ex, da Raquel Hawkins, publicado pela editora Alt. Aqui a gente tem uma premissa bastante divertida. Então os bruxos, eles vivem com os seres humanos, mas eles estão escondidos. Nós temos a Vivienne, que é uma bruxinha de 19 anos, ela se apaixona por um bruxo que veio do Reino Unido para a cidadezinha dela, que é o Rice. Os dois se envolvem, estão cada dia mais apaixonados, até que ele resolve dizer para ela que está indo de volta para o Reino Unido para resolver uma questão, porque o pai dele está procurando uma bruxa, uma noiva para se casar com ele. Ela fica bastante angustiada, bastante irritada por não ter sido informada disso antes, com toda a razão. Termina com ele e sai e vai afogar as mágoas com vodka, fazendo uma coisa que a tia sempre diz para não fazer, que é misturar magia com álcool. E sem querer ela acaba lançando uma maldição. 9 anos se passam, ele é obrigado a voltar para a cidadezinha da Vivienne para recarregar as linhas lei. E quando ele entra na cidade, a maldição começa a funcionar. Então é muita confusão que acontece, são cenas assim engraçadíssimas. Por exemplo, em dado momento a gente tem na loja da tia da Vivienne um monte de bonequinho de caveira. Esses bonequinhos eles ganham vida e saem mordendo todos os clientes. Um fantasma aparece numa biblioteca. Então muitas confusões acontecem. Mas acontece que as minhas expectativas não foram tão bem atendidas, porque grande parte do livro a gente tem o foco apenas na relação da Vivienne com o Rice. E eu queria mais, eu queria da confusão, da pesquisa deles de fato, que eles conversassem mais sobre essa maldição. E ela ficou ali muito tempo entre esses dois que se amavam de uma forma bastante relutante. Ficou naquele, né? Eu te amo, não posso, não sei se amo, não sei se devo. E isso me incomodou em alguns momentos. Então é um livro jovem adulto, mas tem bastante cenas picantes. E a resolução foi muito rápida. Eu achei que ela veio assim de uma forma muito rápida. Não tive as minhas expectativas atendidas. Era um livro que poderia ser muito mais divertido e não funcionou para mim porque essa parte, né, esse lenga-lenga entre os dois, ela demorou demais, tomou boa parte do livro. Mas leitura finalizada. Também li Carmila, do Le Fanu, essa é a minha edição publicada pela editora Pandorga. Tem várias outras que saíram recentemente e eu gostei bastante. Então a gente tem aqui a primeira vampira da literatura. Na verdade, a primeira menção que se tem a vampiro, ela é de uma obra do Polidori, que é no início do século XIX. Carmila saiu mais no final do século XIX, mas foi a primeira menção a uma mulher. É um livro escrito sob a perspectiva de uma das vítimas da Carmila, então evidentemente ela conseguiu escapar das garras dessa vampira. E ela vai contar que quando era muito nova, a Laura, que é essa protagonista, ela viu uma mulher muito bonita nos pés da cama dela. E ela acha que isso é um sonho, muitos anos se passam, e quando ela tá na mansão do pai dela, ela já perdeu a mãe, ela vê uma carruagem muito elegante parar à sua porta, e uma mulher pede pro pai da Laura que cuide da filha dela, porque ela vai ter que resolver problemas, e ela não tem com quem deixar essa filha. E é a filha justamente a Carmila. Uma amizade entre as duas se desenvolve, a gente vê que essa é uma amizade que ela vai dando origem a outros sentimentos, mas é muito perceptível que esses sentimentos eles são causados pela Carmila muito mais do que sentimentos reais da Laura. Afinal de contas, a Carmila é uma vampira. E a Laura é envolvida por essa situação até que o pai dela percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Eu gostei bastante de ler essa história, é uma história muito rápida, quase que um conto, e que se desenvolve ali em alguns momentos aterrorizantes, principalmente para a Laura, que demora a entender o que está acontecendo com ela. É uma
jovem, bastante ingênua, e eu gostei bastante do final, achei que ele funcionou muito bem para essa história, para essa primeira proposição, que foi bastante ousada. A gente tá falando então de uma relação LGBTQIAP+, lá no final do século XIX na literatura, sendo colocada aí com toda tranquilidade. Valeu a pena conhecer. Eu ainda não li O Vampiro, nessa edição da Pandorga a gente tem O Vampiro do Polidori também, ainda não fiz a leitura. O meu objetivo acima de tudo era conhecer Carmila e gostei bastante. Também pela pegada do Halloween, eu li Misery do Stephen King, publicado pela editora Suma. Eu já comentei com vocês que eu sou bastante medrosa, mas Misery, ela não é uma pegada do sobrenatural. Aqui nós temos o Paul Sheldon, ele é um escritor de sucesso, ele escreveu uma série de romances de época e de repente ele tá bastante insatisfeito com isso, ele quer criar agora uma literatura séria. Então ele dá um fim a essa série dele, escreve um outro livro, tá bastante feliz porque ele tá com o manuscrito dele pronto, vai tomar um porre e acaba se acidentando. O Paul se machuca muito no acidente, ele tem as duas pernas quebradas, e ele vai ser salvo pela Anne. A Anne vai levá-lo para casa dela, que é num lugar assim bastante isolado, e lá ela começa a dar sedativos para ele porque ele sente muita dor. E quando ele consegue acordar num desses momentos, a Anne fala para ele que tá muito triste com ele, que ela reconheceu, ela sabe que é o escritor favorito dela, e ela tá muito triste porque ele matou a protagonista da sua série de livros de romances de época. E ela dá uma missão para ele. Ele só vai sair da casa dela depois que ele escrever um novo livro em que ele volte essa protagonista da série de livros à vida, mas que ele faça isso de uma forma crível, não simplesmente num passe de mágica. E o Paul, ele percebe que para sobreviver, ele vai ter realmente que voltar a escrever esse livro. Eu gostei bastante. O início do livro, ele já é frenético, porque a gente já tem de cara esse acidente, e o Paul acordando na casa da Anne, entendendo tudo que estava acontecendo. Depois a gente tem um segundo quarto do livro ali que ficou um pouco arrastado, eu achei arrastado pelo menos, mas os 50% finais do livro são frenéticos de novo, me deixou completamente apavorado, porque a gente vai entendendo mais da personalidade da Anne. Foi uma experiência incrível ter lido Misery, eu recomendo demais. Bom, tem muita gente que diz que o King não é muito bom com finais. É um final que foi pertinente a toda a construção que ele deu, mas foi um final morno em função de tudo que estava acontecendo ali no livro. Ainda assim, um final que me deixou satisfeita e que me faz recomendar essa leitura, mesmo que você também tenha medo. A gente tem aqui um terror que é psicológico, não de sobrenatural, não de criaturas, nada disso. É um terror que é muito pior, né? Que é feito por um ser humano. Adorei, ficou com 4,5 estrelas, gostei bastante da experiência de Misery. Finalizei a série de 3 Coroas Negras com a leitura de 5 Destinos Sombrios, da Kendera Blake, publicado pela editora Alt. É o 4º livro que encerra a história que começou lá em 3 Coroas Negras. A gente tem uma ilha que tem uma rainha, essa rainha ela tem 3 gêmeas, e quando essas trigêmeas nascem, a rainha ela sai da ilha, ela vai para o continente. As meninas elas são separadas, elas têm habilidades específicas, então são habilidades sobre os elementais, habilidades sobre a natureza, habilidades com veneno, habilidades de evidência, elas são separadas. Quando elas atingem a maioridade, elas são reunidas de novo e quem sair viva dessa disputa vai se tornar a nova rainha. Coisa simples. Muitas coisas acontecem ao longo dessa história. Eu peguei o 3º e o 4º livro para ler recentemente e gostei bastante. A Kendera Blake, ela não dosa a mão dela em relação aos personagens. Então nós temos muitos personagens queridos que vão morrer ao longo de toda a série, mas são perdas pertinentes que fazem sentido para a trama que ela criou. Em alguns momentos a história ficou um pouco morna, mas ela fez todo sentido. O tempo inteiro ela trazia informações ou ações ou personagens que deram aí um ar muito mais interessante para o final do livro. Agora no mês de novembro eu vou ler o 5º livro, que na verdade ele é a parte, são noveletas desse mundo, porque a história se encerra aqui em 5 Destinos Sombrios. Finalizei Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber, publicado pela editora Gutenberg. Esse livro ele é um spin-off da trilogia Caraval, que foi recentemente publicado também pela Gutenberg. Porque até então nós só tínhamos o primeiro livro, Caraval e Lendário, para uma outra editora, que não trouxe o último livro para finalizar. A Gutenberg trouxe primeiro Era Uma Vez um Coração Partido, mas já trouxe a trilogia também. Eu sei que muita gente diz que não é necessário ler a trilogia antes de ler esse daqui, mas
Mas eu acho importantíssimo porque o personagem principal aqui, ele vai aparecer no segundo livro da trilogia. E é importante a gente entender as nuances desse personagem. Tudo que acontece na trilogia é um reflexo do personagem que a gente encontra aqui. Então eu acho sim que seria muito mais interessante ler a trilogia. Ou se você leu isso daqui e não leu a trilogia, até que o segundo livro saia, vai dar uma lida lá em Caraval, porque você vai entender melhor o nosso Príncipe de Copas. Bom, aqui nós temos Evangeline, ela mora com a meia-irmã e com a madrasta, o pai dela já morreu, e ela é apaixonada por um rapaz que parece também ser apaixonado por ela. Até que de repente esse rapaz ele assume o noivado com a meia-irmã dela. Ela tá desesperada e ela resolve fazer uma coisa que todo mundo diz que não se deve fazer, que é procurar o Príncipe de Copas, que é um arcano, e ela vai fazer ali um acordo com o Príncipe de Copas, que vai atendê-la e vai pedir que ela dê 3 beijos em momentos em que ele definir com quem ele decidir. Ela aceita esse acordo e aí quando ela aceita e ela volta para casa, ela vê que na verdade todo mundo tinha razão quando dizia que não se devia fazer acordos com os arcanos, porque eles eram muito literais, porque às vezes eles te dão o que você deseja, mas não da forma como você gostaria. E aí ela vai se arrepender e daí em diante ela vai se envolver em uma série de confusões. Entre outras, ela vai parar num outro reino, que é o Reino do Norte, em que a magia também faz parte ali do dia a dia das pessoas. O Príncipe de Copas está presente o tempo inteiro. O Jax é um personagem assim, completamente sarcástico, irônico. Ele tá com o coração partido. Ele vai matar as pessoas que ele beija e ele só vai parar quando ele encontrar o verdadeiro amor da vida dele. E ainda por cima a gente tem um final que fica completamente em aberto. Eu, sinceramente, tomei a minha decisão em relação ao Príncipe de Copas. Não vou largar a mão dele, mas tem gente que ficou aí nessa dubiedade. Mas eu resolvi dar a mão pro Jax e eu não sei o que a Evangeline vai resolver a partir do segundo livro, que já saiu lá fora. Mais uma fantasia jovem adulto. Gostei bastante. Espero ler os próximos livros da série. Espero que a Gutenberg traga o mais rápido possível. Também fiz a leitura de O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, publicado pela editora Verus, agora um livro de suspense e mistério, que também traz uma premissa muito interessante. Então nós temos um menino que vê a morte dos pais dele na frente dele. Eles são assassinados, esse menino cresce e ele tem certeza que esse fator de ver os pais sendo assassinados foram os responsáveis pela deturpação dos valores dele, porque ele começa a sentir prazer em ver as pessoas morrendo. E ele se sente incomodado ao mesmo tempo com isso, ele vai procurar um psiquiatra e vai fazer uma proposta bastante macabra. Ele vai escolher 5 famílias aleatórias de classes de vida diferentes, de classe financeira, que moram na cidade, que moram no interior. Ele vai fazer a mesma coisa com essas crianças, vai matar os pais delas na frente desses meninos. E a proposta é que esse psiquiatra, ele estude essas crianças ao longo do tempo para ver se esse fator, ele foi um desencadeador para uma personalidade psicopata, sociopata nessas crianças. Claro que toda essa conversa ela se dá através de e-mail e o psiquiatra, de certa maneira, ele se vê ali sem muito o que fazer, porque afinal de contas esse serial killer ele vai matar essas pessoas de qualquer maneira, o psiquiatra concordando ou não. E ali a vontade acadêmica de estudar isso, ela acaba sendo mais forte e de certa forma ele vai topar essa proposta que é completamente surreal. Eu gostei muito da trama apresentada pelo autor. Eu só não dei 5 estrelas porque o autor chegou no final para mim que teria sido perfeito. Quando ele me apresentou esse plot, eu fiquei realmente em êxtase, porque eu achei que ele tinha me dado o final perfeito. Mas a sensação que eu tive é que ele resolveu tirar isso, ele mudou isso. Então essa mudança do final, ela me deixou bastante incomodada. Eu tinha achado que o final que ele tinha dado anteriormente tinha sido o melhor possível, daquelas reviravoltas que deixa a gente sem entender em que momento que ela aconteceu e que a gente não percebeu. Mas essa mudança me fez tirar aí meia estrela do livro. Se você ainda não leu, dê uma chance para O Sorriso da Hiena. Outra leitura concluída no mês de outubro e aqui das melhores leituras que eu fiz esse ano, um dos melhores livros, é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, publicado pela editora Trama. Eu comecei a fazer a leitura desse livro numa leitura coletiva lá do Loucos no mês de setembro e por serem 1.240 páginas, a gente acabou levando 1 mês e meio. Mas é uma história tão fluida que eu não percebi que eu cheguei às 1.240 páginas e quero muito mais outras histórias
histórias desse autor. Terminei o livro dando 5 estrelas, favoritando. A gente tem aqui um mundo que é Roshar e que tá ali com várias guerras acontecendo. É um mundo que a gente conhece alguns pedacinhos dele aos poucos, mas que tem um foco sobre desses reinos que está em guerra contra um outro povo. Mas além disso, nós temos alguns dos personagens que portam espadas fractais. São espadas que foram portadas por semideuses há milênios de anos atrás. Não só espadas, como também armaduras, e que são espadas que são de difícil acesso. Então, ou você ganha isso de alguém, ou você tem que matar alguém por elas. E é muito difícil matar um cavaleiro que porte uma espada ou uma armadura fractal. Não dá pra falar muito mais do que isso, porque acaba sendo spoiler. Falar sobre os personagens, o caminho desses personagens. Acima de tudo, nós temos o foco em 3 núcleos diferentes que em algum momento podem ou não se cruzar. Eu já tinha dado 5 estrelas, já tinha favoritado. Eu gosto muito das histórias do autor, já li algumas delas que foram publicadas aqui no Brasil. Mas quando eu assisti o vídeo da Tami lá do Resenhando Sonhos, eu vi que eu preciso reler esse livro. E eu quero reler porque eu já sei que o autor, ele costuma deixar algumas inserções ao longo do texto, seja no capítulo, seja no início dos capítulos, ou algumas frases ou algumas coisas que ele deixa em itálico que são dicas pra gente. Mas o problema é que às vezes a tradução ela se perde, ela não traz uma referência que seria muito clara pra gente na hora que a gente tá lendo, mas que acabou se perdendo na tradução. Não que seja um problema desse livro de forma alguma, isso são algumas dicas, alguns pequenos spoilers que o autor dá ao longo do seu livro e que numa segunda leitura eu vou ficar mais atenta. Então, se você já leu esse livro ou quer entrar nessa história já entendendo algumas coisas, eu sugiro ver esse vídeo da Tami. Inclusive, nem sei se eu vou fazer uma resenha desse livro, porque eu sei que pessoas mais competentes, que conhecem melhor a obra do Sanderson, já fizeram boas resenhas. Eu ainda tô pensando se eu vou dar a minha opinião ou não em relação a isso. Eu vou deixar o vídeo da Tami em que ela faz essa comparação entre as duas edições, em que ela fala dessas perdas em função da tradução que foi feita. Não que ela seja ruim, mais uma vez, simplesmente porque às vezes a tradução literal ela deixa de trazer uma pista que o autor trouxe, que só conhecendo a fundo a obra do Sanderson faria com que o tradutor trouxesse escolhas melhores para essas traduções. Mas são inserções mínimas que vão estar aí ao longo dessas 1240 páginas. De novo, nem ela está dizendo isso e muito menos eu de que a tradução está ruim. Mas, de novo, eu me encantei com esse mundo. Eu sei que é uma série prevista para ter 10 livros. Acho que o segundo e o terceiro tem mais páginas ainda do que o primeiro. E é o que eu vou ler assim que chegar, porque vale muito a pena. Se você gosta de fantasias épicas e se você ainda não deu chance para o Sanderson, comece com O Caminho dos Reis, porque é a edição que nós temos hoje aqui no Brasil de mais fácil acesso. 5 estrelas, favoritado. Se tivesse mais coisas para acrescentar em relação à nota, com certeza eu faria. Outra leitura que eu fiz no mês de outubro foi O Labirinto do Fauno, da Cornélia Funke e do Guilherme Del Toro. Aqui a gente tem a novelização do filme, que eu ainda não assisti, porque eu queria primeiro ter lido. E eu tinha muito medo, porque eu vi algumas figuras, assim, bastante monstruosas, mas não é nada disso. A gente tem um grande conto de fadas, que se passa na Espanha fascista. Nessa história, a nossa protagonista é Ofélia, ela tá se mudando para casa do padrasto com a mãe que está grávida, e lá ela já sente que o padrasto não é uma pessoa muito boa. Ele é do exército fascista da Espanha em 1940. E quando ela chega lá, ela recebe a visita de um fauno que diz pra ela que ela pode ser a princesa perdida de um mundo subterrâneo, mas que para provar que ela merece voltar para esse mundo subterrâneo, ela vai ter que passar por 3 provas. E é isso que a gente vai ver nesse livro. Além disso, a gente vê um pouco do desenrolar da guerra que tá acontecendo na Espanha e a gente vê perdas assim horrorosas, porque esse padrasto dela, ele é um sociopata, um psicopata que sente prazer em matar as pessoas. Ele vai matar os rebeldes, ele volta toda a fome de mortes para esses rebeldes. E é uma história que a gente vai ter muitos momentos de tristeza, muitos momentos em que a gente vai sentir bastante de personagens queridos. A gente quer que todos eles fiquem bem. E tô prontíssima para me encantar agora com o filme. Se você ainda não leu porque tá com medo, não tem problema nenhum. É um grande conto de fadas, basicamente isso.
E o último livro que eu li no mês de outubro foi Príncipe Drácula, o segundo livro da série Rastro de Sangue, da Kermane Scalco, publicado pela editora Darkside. Aqui a gente tem uma personagem que tá lá na Inglaterra vitoriana. Então a Audrey, ela tem um gosto muito peculiar por anatomia forense. E estudar cadáveres já não era muito bem visto nem para homens, muito menos para uma mulher que devia estar preocupada em ficar em casa, arrumar um bom casamento, enfim. Mas ela se interessa porque o tio dela é um médico forense. O tio dela permite que ela estude também junto com suas turmas e ela acaba se envolvendo com o Thomas, mas se envolvendo no sentido de que os dois são bastante competitivos, eles querem ser os melhores alunos do tio. E no primeiro livro a gente tem a investigação do caso do Jack o Estripador. Eu li o primeiro livro, eu estava com expectativas em relação a Audrey, porque passaram a imagem de que ela era bastante empoderada, mas grande parte da solução do mistério do primeiro livro não teve tanto a mão da Audrey. Nesse livro nós temos a Audrey e o Thomas indo estudar numa outra escola de medicina forense que está lá na Transilvânia, e lá eles vão se deparar com os mistérios envolvendo Vlad o Empalador. Uma história muito boa, em alguns momentos um pouco lenta, a Audrey de novo bastante imprudente nas ações dela, em alguns momentos sem conversar direito com o Thomas, mas aqui ela tomou mais para si o protagonismo do que no livro anterior. Achei que aqui a trama foi melhor desenvolvida do que no anterior. Aqui os mistérios também foram muito interessantes. A participação do Thomas, mais uma vez, brilhante. Ele é uma gracinha de personagem. E vou seguir lendo essa história. No próximo livro a gente vai ver provavelmente os dois se envolvendo com mistérios em Houdini, o grande Houdini. E espero terminar em breve essa série para iniciar a nova série da autora que começou com o Reino das Bruxas, que está bastante elogiado por aí. Bom, foram essas as minhas leituras, com essa pegada do Halloween, mas um sombrio leve. E é isso, enquanto eu tava lendo Misery, a minha filha tava lendo O Iluminado. Lembrando que todos os links de compra para esses livros vão ficar aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizá-los, vai me ajudar bastante. Felizmente, iniciamos novembro de uma forma mais leve, com mais amor, com mais esperança. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!